Bom dia, igreja. Eu desejo a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos aqui hoje trazendo um assunto muito importante, principalmente para as famílias. No Dia das Mães, eu trouxe aqui um assunto sobre a mulher-mãe no grande conflito. Infelizmente, tinha poucas pessoas. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre a família, que é o tema principal do nosso assunto. Só que dentro deste tema principal, eu busquei um título: é tempo de reconstruir os muros de proteção da família. E nós vamos trabalhar aí dentro. Inicialmente, vamos fazer uma leitura em Filipenses 4, versículo 8. Esse texto sagrado, ele tem bastante a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida. E o santo apóstolo Paulo, ele disse aí, aqui na tradução da Nova Versão Internacional, está assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Oremos. Senhor Deus, estamos perante Ti, Senhor, diante dos Teus olhos, e pedimos ao Espírito Santo para que venha nos conduzir, continuar conosco, abençoando a Tua igreja, para que nossas mentes, iluminadas pelos céus, pelo Teu Espírito Santo, nós possamos juntos caminhar nesta jornada da vida, instruído por Tua palavra, porque a Tua palavra falada, ela está na palavra escrita. E aqui pedimos, Senhor, para que a Tua presença envolva cada um de nós, em o nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. É tempo de reconstruir os muros de proteção da família. A família, ela foi criada por Deus. Mas quando nós olhamos para o cenário mundial, conforme as divulgações e informações midiáticas, ou seja, da mídia, nós podemos comparar as famílias com Jerusalém e os seus muros no século VI a.C. Naqueles tempos, os muros de Jerusalém, que fazia a proteção, que cercavam a cidade contra os invasores inimigos, foram destruídos. Isso está no livro de Neemias, capítulo 2, e vai até o capítulo 4. Hoje, os valores morais que protegiam a família contra os invasores inimigos também foram destruídos em grandes partes. Muitas famílias estão totalmente desprotegidas, sem seus muros de proteção. Muitas famílias de hoje estão vulneráveis aos ataques invasivos e nocivos que destroem a família como instituição.
Não estou dizendo da família como o lar que acontece hoje. Destrói a família como instituição, sem respeito ao Supremo Deus que criou o casamento e a família. Ao compararmos os ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada com o Código Civil ou outras normas correlacionadas à família, assim como a cultura que nós estamos vivendo, a cultura contemporânea, ficaremos profundamente impressionados pelas enormes alterações que aconteceram no meio social e na textura da vida familiar. Embora o plano de Deus para a família não tenha mudado em nenhum momento. Qual é o ponto central de tudo no plano de Deus para o nosso mundo? Foi a criação de ser humano, feito à imagem de Deus e um pouco menor que os anjos. Isto se encontra em Gênesis 1, versículo 27 e 28, e no Salmo 8, versículo 5. Deus, Ele criou o homem, criou a mulher e uniu os dois. Assim foi instituído o casamento. Sendo Deus autor da instituição e o oficiante primeiro do casamento. Ou seja, a família veio de um mundo perfeito. Com essa introdução, o que eu quero passar para a igreja? A família não aconteceu por acaso. Eu vou falar aqui sobre a autoridade da Bíblia, que fora da Bíblia nós não temos autoridade. A família, ela não aconteceu por acaso. Ela veio de um mundo perfeito, com normas, com critérios. Não foi num contexto social, na trajetória do tempo, que deu origem à família. Não foi isso? Ela foi planejada por Deus, com regras específicas e concisas. Existe um código ético de moralidade que se encontra aqui nesse livro. Não é as regras que os homens legislam, para nós que somos crentes. Deus determinou como a família deveria ser formada e mantida, e qual era o propósito da sua existência. Por que existe a família? E responsabilizou primeiramente os pais na educação e na manutenção dos princípios divinos. Mas hoje acontece o contrário. Estão se terceirizando a educação dos próprios filhos. Sabe lá o que vai acontecer isto? Existem várias causas que contribuem para o desajuste familiar. Vamos dar uma olhada no texto de 2 Timóteo. Eu pediria para que fosse projetado aqui, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Para aqueles que já conhecem esse texto sagrado, o apóstolo Paulo, ele traz aí uma profecia para os últimos tempos. Sabe disto, irmãos, que nos últimos tempos virão tempos difíceis ou terríveis? Vai acompanhando. O texto sagrado que nós temos em 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5, o pecado se incumbiu de profanar o que era santo.
O apóstolo Paulo, então, sob inspiração divina, ele profetizou que sobreviriam tempos difíceis ou terríveis. As famílias seriam drasticamente afetadas, envolvidas, porque muitos homens teriam interesses escusos, individuais. Ou seja, a família estaria sobre a mercê de interesses escusos, que não são revelados, mas que faz com que a coletividade venha sofrer e aceitar. E o que acontece? Com base nesta profecia do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 2, versículo 1 ao 5, o mundo vive o relativismo, o modismo, a desobediência, a ausência da verdade, a ausência do amor. E as famílias, elas estão sujeitas a normas legisladas por muitas pessoas que desconhecem o mínimo do padrão bíblico. E nós estamos sendo submetidos a elas. O relato profético deste capítulo, feito pelo apóstolo Paulo, deixa claro que os muros de proteção das famílias seriam derrubados. Está aí dentro. Se os irmãos estiverem com a Bíblia na mão e quiser olhar o texto, e que haveria uma invasão de atitudes destrutivas dos valores da família. O santo apóstolo Paulo lhe traçou o perfil de quem dita as regras no mundo de hoje. São pessoas que, mesmo tendo aparência de ser religioso, mas nega o poder, nega a eficácia da religião. Ele não está preocupado com a religião. Então as famílias vêm sofrendo fortes apelos midiáticos e novos paradigmas. A forte pressão da mídia leva as pessoas a todo tipo de desejo. Os fortes apelos comerciais de uma sociedade urbanizada com desejos contínuos de mudanças que nunca satisfaz no próprio comportamento. A velocidade das mudanças tem sido expressivas, o que significa mudança dos valores das famílias, gerando uma infinidade de novos paradigmas para o ser humano. Esses novos paradigmas têm provocado desajuste nas famílias, com mudanças nos valores que provocam relacionamentos confusos, ambivalentes e conflitantes. É uma desconstrução da estrutura da família que está acontecendo no mundo. Nós precisamos ser conscientes de que mesmo que se criem novos paradigmas, mas são as relações iniciais da vida com os pais e sua manutenção que estruturam e determinam as escalas de valores. O que eu quero dizer com isto? Filtra o que vem de fora. E diga não a tudo que fere os princípios sagrados da palavra de Deus. Deus nunca deixou de ensinar. Deus nunca deixou de advertir e abençoar as famílias. Os problemas são a rejeição da palavra de Deus.
E a sociedade, como um rolo compressor, vai nos envolvendo. Vê que Jeremias, ele escreveu ali a mando de Deus no capítulo 25, versículo 4, e no capítulo 44, versículo 4, ele disse que o problema é a rejeição. Embora o Senhor tenha enviado a vocês, os seus servos, os profetas, dias após dias, mas vocês não ouviram e não deram atenção. Mas continuam cometendo abominação. Hoje nós não temos mais profetas falando na rua. Mas a palavra de Deus que foi falada está na palavra escrita e elas estão aqui. Nós temos que tomar ao pé da letra como se Deus estivesse em viva voz falando conosco. Miqueias também disse que ele mostrou ao homem o que é bom e o que Deus pede de nós. Está em Miqueias 6:8. Quando nós vamos lá para a recomendação de Deus, em Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia Sagrada diz: ame o Senhor seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E todas as palavras que hoje eu recomendo, ordene, esteja no teu coração e fale com teus filhos. Fale com teu marido, fale com tua esposa, fale dentro da tua casa, persista e insista, porque você vai responder no tribunal divino. Não vai ter desculpa lá. Não é o tribunal do homem. As famílias estão carentes de ensinamento. Na ocasião, na época que o rei Ezequias esteve doente, aconteceram 3 fatos importantíssimos quando ele foi curado. Mas para as minhas considerações aqui, eu vou considerar apenas uma pergunta que o profeta Isaías fez para ele. Ezequias, ele foi curado e houve um grande sinal que o mundo daquela época vivenciou. Aquele sinal chamou a atenção das nações, principalmente de Babilônia, que enviou seus embaixadores para ajudar. Mas Ezequias cometeu um terrível erro. Ele mostrou tudo o que estava na casa dele. Isto custou caro para ele. Custou os 15 anos que Deus atribuiu a ele, porque ele ia morrer. Custou 15 anos de guerra. Porque ele mostrou tudo o que estava dentro de casa. Então Deus chama o profeta Isaías, fala: Isaías. Aliás, Isaías estava sempre ali no palácio. Ele deveria ser de família nobre. Isaías, vai lá, pergunta para Ezequias o que eles viram na casa dele. Isaías vai lá e pergunta. Ezequias fala: eles viram tudo. Ezequias sabe o que vai acontecer? Eles virão buscar. Hoje é preciso fazer a mesma pergunta para as famílias. O que as pessoas viram em tua casa? Aliás, o celular mostra tudo. Entende? Tem pessoa que tira selfies dentro do banheiro. Os irmãos sabem disso. O que eles viram em tua casa? Nós temos que fazer a mesma pergunta. O que os anjos viram em tua casa? Existe generosidade, amor, fidelidade, compromisso com a tua esposa ou com o teu esposo?
Os anjos estão vendo e relatando e levando de volta. Existe respeito à Bíblia Sagrada. Aliás, nós somos chamados para pertencer à família de Deus. O livro de Mateus, capítulo 12, versículo 50, quando falaram para Jesus: Jesus, tua família está aí fora, quer falar contigo. Tua mãe, teus irmãos, tua irmã. O que Jesus disse? Minha família, mãe, irmão, irmã, são os que fazem a vontade de meu Pai. E nós fomos chamados para isso. Portanto, igreja, é tempo de reconstruir os muros. O livro de Neemias traz uma história interessante. Eles estavam cativos em Babilônia e ele foi enviado para Jerusalém para reconstruir a cidade, inicialmente os muros que tinham sido derrubados e queimados pelos inimigos. Eu busquei esse título: é tempo de reconstruir os muros de proteção da família. Neemias vai lá para cumprir esta missão. Uma tarefa quase impossível. Porque lá em Jerusalém ficou um resto que era contra, se opunha à reconstrução do muro. Inclusive ridicularizava de Neemias que ele não ia conseguir reconstruir. O que Neemias fez? Ele redistribuiu o povo por família ao longo dos muros. Cada família tinha que reconstruir o seu próprio pedaço. Entende? Olha o que o texto não está mostrando para nós a reconstrução fria de um muro apenas. Existe teologia lá dentro. Existe ensinamento lá dentro. Ele distribuiu as famílias ao longo dos muros, destruindo cada família num pedaço. Ela tinha que reconstruir o seu pedaço para que a cidade voltasse novamente a ser segura e protegida. Elas enfrentavam ameaças dos inimigos, mas eles se devotaram a reconstruir os muros, mesmo que tivesse que lutar. Aliás, os textos sagrados diz que com uma mão eles trabalhavam e com a outra empunha a espada. Retornando para nós agora, em nosso tempo, infelizmente muitas coisas mudaram para pior. Em nome da liberdade, em nome da modernidade, em nome da tecnologia, as muralhas de proteção das famílias foram destruídas. É preciso cada um agora reconstruir a sua muralha, porque a coletiva caiu. O casamento e a família se tornaram vulneráveis. Agora cada família enfrenta as suas próprias batalhas isoladamente, sem a proteção coletiva que era propiciada por uma muralha forte. Há algumas décadas havia uma proteção coletiva, havia uma muralha forte. Essa proteção coletiva caiu. Estamos vivendo tempos difíceis que o apóstolo Paulo profetizou. O pior tempo para a família. Estamos num tempo mais ou menos igual àquele de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Cada um faz o que está pensando, o que é certo aos seus próprios olhos. Agora chegou o tempo de reconstrução, para quem quiser ir com Cristo.
Agora chegou o tempo de reconstruir a muralha, exatamente como no tempo de Neemias. Os lares estão quebrados e em ruínas. Quando os lares estão quebrados e em ruínas, esses lares deixam as nossas igrejas, deixam as nossas casas, nossa família vulneráveis ao ataque do inimigo. Deixa as igrejas com a porta aberta. Deixa a família com a porta aberta. E os pais ocupam a posição fundamental. Eles devem ser a muralha de proteção principal da sua família para proteger seus filhos, por meio da palavra de Deus, das orações e do seu próprio comportamento. Porque se você não tem comportamento dentro da sua casa, não vale nada as suas palavras e suas orações. Se for usado o plano de Deus, olha o que eu vou dizer. A sua palavra, as suas ferramentas e os seus princípios, será construído um muro de proteção forte, saudável, em volta do lar. Mas se nós recusarmos os limites de Deus que estão aqui, perderemos a proteção divina. Neemias andou em volta de Jerusalém, inclusive à noite. Ele viu que a destruição era tão grande que alguns lugares só restavam entulhos. Muitas famílias estão assim. É necessário fazer como Neemias fez, reconstruir com o que sobrou. Mesmo que as pedras estejam queimadas e sejam entulhos. Reconstruir com o que sobrou. É o que o texto sagrado na teologia está dizendo para nós. E a Bíblia ensina como neutralizar o poder e a influência do mal. Gostaria que novamente fosse projetado Filipenses 4, versículo 8. A Bíblia traz ensinamentos, a forma como Deus quer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro é que tem que entrar dentro de nossos lares. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo aquilo que Deus planejou, que vem da justiça de Deus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. O nosso lar é o fruto daquilo que está em nossa cabeça. E Deus atua no esforço humano. Lembra nas bodas de Caná? Aquele milagre que Jesus fez ali. Jesus poderia ter feito aquele milagre sem ter pedido nada a ninguém. Mas ele disse o seguinte, quando acabou o vinho e a mãe de Jesus levou o caso a ele. Ele disse aos que estavam servindo, encha de água as talhas de pedra. Se eles não enchessem as talhas de água, ele não ia fazer o milagre. Porque Deus não faz aquilo que eu posso fazer. Percebe o que eu estou dizendo? Se eu estou com problema e dificuldade, só orar, devo orar, mas vai resolver? O Criador coopera com os pais, com a esposa, com o esposo, que criteriosamente faça a sua parte. E digo à igreja, uma família bem organizada,
e bem disciplinada pela palavra de Deus é o maior testemunho em favor do cristianismo e da igreja. Não são palavras. Não é eu estar pegando literatura para mostrar que eu sou crente. Eu falei que eu ia dizer aqui sobre a autoridade da Bíblia. Um lar, uma família bem organizada, bem disciplinada pela palavra de Deus é o maior testemunho. Quem falou isso foi Ellen White. É o maior testemunho em favor do cristianismo e da igreja. Aí o lar receberá uma muralha de proteção de Jesus Cristo em força e poder, que sustenta todo o ataque do inimigo. Eu vou finalizar. A família é uma força modeladora. Tudo começa e termina na família. Ela é uma força modeladora do ser humano, não só em desenvolvimento, naqueles também que já se desenvolveram. Sua estrutura tem implicações diretas na sociedade. Por outro lado, a família, ela está inserida na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Do homem quer dizer do ser humano. Nessa declaração, a família constitui a célula fundamental de um valor inalienável da sociedade. Eu acrescento ainda mais um pouco sobre essa declaração dos direitos do homem. Eu digo que a família constitui, desde sempre, o espaço privilegiado de realização, de transmissão de valores e de reforço de solidariedade de gerações em gerações. De todos os tipos de relações humanas, a primeira, mais básica, é o ambiente familiar. Desse relacionamento primário desenvolve todas as outras relações humanas. Da família surgem as possibilidades e da família surgem as impossibilidades. Não é normas escritas por homem que deve surgir as possibilidades e as impossibilidades, mas dentro do lar, dentro da família, de acordo com as regras precisas e concisas da palavra de Deus. Na família se incute a religião e a verdade. A educação correta dentro do lar proporciona aos seus membros o caminho da vida e um futuro promissor. Cabe à família a responsabilidade da socialização de seus filhos, através da transmissão de valores, crenças e costumes que edificam o lar para a morada de Deus e para a morada dos anjos. Eu encerro aqui com apenas algumas palavras. Nós não escolhemos vir ao mundo, mas podemos escolher para onde vamos e para onde queremos levar nossa família. E Deus vos ilumine. Amém.